Então, vamos. Ah, você tem que me habilitar. Desculpa. Pronto? Pronto. Agora eu vou tentar um negócio que... E agora foi Deixa eu direto. ver. Vocês estão vendo... Peraí. Estão vendo grande? Não. Não, né? Não. Deixa eu ver. Ué. Não, então... Vou ter que fazer do jeito que eu fazia mesmo. Eu? Então. Agora, a gente estava falando sobre alguns enganos em relação ao enchimento do Espírito Santo, né? E, assim, o mais importante é a gente pensar, assim, que não tem uma regra que é, assim, vamos dizer, geral, né? Tipo, todo mundo vai ter esse tipo de enchimento do Espírito Santo. Não, né? É uma experiência pessoal que a pessoa vai ter. Então, ela pode ter uma experiência com fogo, com tremor, com sonho, com visão, falar em línguas, N maneiras, né? Entendeu? Então, só o importante é a gente não pensar, assim, de estar generalizando uma experiência que é pessoal para cada pessoa, né? Como sendo regra geral para todo mundo, tá? Espera que eu vou tirar uma pelinha aqui que está me incomodando. Ok. O que que... Ah, tá. Então, vamos lá. O enchimento do Espírito Santo, né? Ele, vamos dizer assim, tem um propósito, né? Ou uma das provas para você saber, né, do enchimento do Espírito Santo. Então, está aí no Tito 3, 6 e 7. Tito 3, 6 e 7. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, Deus derramou do Espírito Santo sobre cada um de nós de uma forma abundante, né? De uma forma, aí fala ricamente, né? Então, de uma forma abundante, sem falta, para que a gente pudesse experimentar, através da graça do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, da gente ser justificado, né? Pela obra de Jesus, tá? E o propósito do enchimento do Espírito Santo é que, através dessa graça de Jesus, além de sermos justificados, a gente possa crer em Senhor Jesus. Então, a gente sabe que ninguém consegue chegar até Jesus sem o Espírito Santo ter o toque do Espírito, né? Ter o quebrantamento do Espírito, o Espírito Santo convencer do pecado. Então, sem essa obra do Espírito Santo, não tem como nós chegarmos até Jesus, a gente crer, né? Então, 1 Coríntios 12, 3b. 1 Coríntios 12, 3b. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Tá? Então, não tem como ninguém entregar sua vida para Jesus sem ser pelo Espírito, tá? Então, quando fala assim, por isso que alguns falam, né, que quando fala assim, que tem um pecado contra o Espírito Santo, aí a gente fala assim, a gente nem sabe o que é, porque quem convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Se você pecar contra ele e ele se ausentar da sua vida, você nem vai saber porque é ele que convence, né? Por isso que alguns falam, por isso que é difícil saber qual que é esse pecado que desagrada o Espírito Santo, né? Que é contra o Espírito Santo.
tá? Então, a gente recebe a justificação e esse poder para crer em Jesus, tá? Então, tanto a justificação quanto a salvação vamos dizer assim, uma prova do enchimento do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o fato de você ser crente, de ser cristão, já é a prova do enchimento do Espírito na sua vida. Ok? Então, vamos ver aqui alguns significados do enchimento do Espírito Santo. Tem alguns aspectos do enchimento do Espírito Santo que são diferentes um do outro. Então, em primeiro lugar, é o batismo do Espírito Santo, tá? Então, o enchimento do Espírito Santo te leva ao batismo do Espírito Santo. Alguns consideram sendo a mesma coisa. A gente vai estudar um pouquinho mais as particularidades do que é esse enchimento do Espírito Santo para conseguir entender, tá? E, segundo lugar, o enchimento do Espírito Santo é para dar poder, né? Poder para a gente estar fazendo alguma obra que Deus deseja nas nossas vidas, ok? Então, alguns significados de alguns comentaristas, né? Então, ali eu coloquei ali. O Torrey, ele fala que a plenitude do Espírito Santo é a plenitude da gratidão. A gratidão é um resultado, não a causa do enchimento do Espírito Santo, tá? Quem está cheio do Espírito Santo recebe de Deus uma atitude de gratidão, ok? Então, tem esse coração grato por causa do enchimento do Espírito Santo. Não, ser grato não é a causa do enchimento do Espírito Santo, mas é um resultado, consequência, tá? Outro, o Moody, ele diz que a plenitude do Espírito Santo é a plenitude da palavra. Plenitude da palavra também não é um resultado, não, a plenitude da palavra é um resultado do enchimento do Espírito Santo, não a causa, tá? Então, tipo assim, né? É isso que levou ao enchimento do Espírito Santo. Não, o enchimento do Espírito Santo é que levou à plenitude da palavra. Mas o que significa a plenitude da palavra? Né? Porque ser pleno é você ter, assim, completo, tá cheio, né? Eu vou explicar um pouquinho mais depois, tá? Então, o Billy Graham, ele falava que a plenitude do Espírito Santo é receber controle, domínio da existência, tá? E poder do Espírito Santo. Então, estar sob o domínio do Espírito Santo é uma vida de plenitude do Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo ter o controle total da sua própria vida é que significa ser pleno, ser cheio, ser, né, ser enchido pelo Espírito Santo, tá? Lembrando que o Espírito Santo, ele é um Deus pessoal e santo, né? Então, assim, não é uma energia, não é uma força, não é um objeto, né? Mas ele é uma pessoa, tá? Então, não é, aquele choque, aquela força, aquela energia. Não, ele é uma pessoa, é Deus pessoal, né? Então, a palavra enchimento na Bíblia, a gente vai encontrar lá em Atos 2:4, essa palavra aí, pimplemi, tá? No grego, tá? Que é enchimento, encher, né? Tá? Então, aqui, essa é um verbo que ele vem, assim, vamos dizer assim, da voz passiva, o que significa? Não é eu que vou buscar e eu vou me encher. Não, eu vou receber, entendeu? É Deus que enche, então eu sou passivo. Quem enche é Deus. Pode ler Atos 2:4? Atos 2:4. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
tá? Então, aí é a palavra pimpleme, tá? O grego. Em Efésios 5:18, vamos ver? Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá? Então, esse encher aí do Espírito também é na voz passiva. Quem está enchendo é o próprio Deus, né? Então, você deixar ser enchido por Deus, né? Dele, né? Por dele mesmo, tá? Então, não dá para a gente dizer assim que, ai, né? Vamos assim supor que é um líquido, né? Não é, porque senão ele não ia se manifestar dessas outras formas, tá? Então, ali vamos ver. Tanto Mateus, vamos ler só o Mateus. Mateus 3,16. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito descendo como uma pomba pousando sobre ele. Tá? Então, aqui veio numa forma de uma pomba, né? Aí, se você vê lá em Atos, que a gente tem visto, né? Estamos lendo toda vez, Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aí eu coloquei ali, mas eu tenho o som, o vento, o tremor, né? E as línguas de fogo, e depois eles falarem em outras línguas, tá? Então, são várias manifestações do Espírito Santo, não é uma forma específica, já é diferente da pomba, né? Já não tem pomba nenhuma aí. Para Jesus foi numa pomba, a manifestação visível, né, daquilo que é o Espírito, o enchimento do Espírito, tá? Aqui de outro, Atos 10, 44 a 47, vamos ver lá, é a experiência de Cornélio e sua família. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o tom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Uhum. Eles ficaram assim impressionados, porque eles acharam que era só dos judeus, né? Então, tipo, os gentios não iam receber também. Mas aqui aconteceu dos familiares do Cornélio de receberem, eles ouvindo a palavra, eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui não mostra qual manifestação aconteceu, né? Só fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, estar pleno do Espírito Santo são diferentes formas que ele pode se manifestar, e não tem como a gente dizer assim, é um jeito que a gente tem certeza que esse é o enchimento do Espírito Santo, tá? Agora vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o significado desse enchimento do Espírito Santo. Ela significa essa plenitude ou satisfação completa e abundância, não tendo nenhuma falta, tá? Então, no Novo Testamento, essa ideia do enchimento do Espírito Santo aparece 14 vezes. Como o verbo pimplemi, né? Ele é um verbo, né? Pimplemi, essa palavra, que é o enchimento, aparece 8 vezes. Vamos ver só o primeiro aí, Lucas 1,15. Lucas 1,15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
Uhum. Tá? Então, aqui, cheio do Espírito Santo, essa palavra é verbo, pimplemi, né? Encher, né? Vamos dizer assim, talvez, se é verbo, né? Então, aparece 8 vezes, tá? Agora, tem outro verbo, que é o plural. Plural aparece 2 vezes. Vamos ler lá, Atos 13:52. Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uhum. Cheios de alegria, né? Cheios do Espírito Santo. Lembra, né? Alegria é um dos frutos do Espírito. Então, você está cheio do Espírito Santo, vai estar cheio de amor, vai estar cheio de paz, vai estar cheio de longanimidade, cheio de domínio próprio, né? Cheio de alegria, tá? Então, o plero aparece 2 vezes. Aí, aqui, não é verbo, já é um adjetivo. Talvez enchido, né? 4 vezes ele aparece. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o significado disso, tanto do verbo como do adjetivo, é da pessoa estar tão cheio do Espírito Santo que ele transborda de tão cheio, tá? Então, esse é o significado. Então, agora vamos ver algumas experiências que aconteceram aqui. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, lá em Atos 2:17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, essa passagem é um cumprimento da promessa que foi feita lá em Joel. Tá? Então, nem precisa ler, porque é a mesma referência de que, né, iriam receber do Espírito Santo. Aí, Paulo também fala que Deus derramou do Espírito Santo ricamente em nós. A gente já leu, né, esse Tito 3, 6 e 7, que ele fala que derramou ricamente sobre nós do seu Espírito, tá? Em Atos 10, 44 a 47, também já lemos. Ali, Cornélio e seus familiares também ficaram cheios do Espírito Santo. Assim, foram enchidos de uma forma plena, completa, em abundância, que chega a transbordar, né? Então, enchimento do Espírito Santo é receber o Espírito Santo de uma forma abundante e rica. Gálatas 3:5. Deixa eu ver se está aqui. Gálatas 3:5. Aquele que dá seu espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? É uma pergunta, tudo isso que eu li. Então, aqui, de receber, no grego, é epikoregon, né? Que significa fornecer algo com um coração generoso, assim, sem poupar, sabe? Bem abundante, bem pleno, né? Com bastante folga, né? Então, e está no particípio, que significa tempo presente, mas de ação contínua, tá? Então, assim, vai enchendo, tá enchendo ainda, né? Tá enchendo continuamente. É esse derramar do Espírito Santo. Além de ser abundante, né? É contínuo. Não tem, assim, não para, né? João 4, aqui quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana e ela veio buscar água lá no poço, né?
E aí Jesus pede para ela um pouco de água, né? Lembra dessa passagem? E aí ela fala, mas você, sendo judeu, como você está pedindo uma coisa para uma mulher samaritana? Porque eles tinham rivalidades, eles não eram próximos, né? Eles eram inimigos. Para pedir para a mulher ainda uma samaritana, né? Mas Jesus tinha um propósito para falar com ela, porque Jesus sabia do anseio do coração dela, né? Então Jesus falou: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você experimentasse da água que eu lhe desse, você nunca mais ia ter sede. Ela achou aquilo maravilhoso, né? Ficou muito interessada nessa água que nunca ia acabar. Então ela pede para o Senhor, né? Que eu quero essa água, eu tenho sede, eu não quero ter que vir buscar mais água. Ia melhorar bem a vida dela, né? E aí Jesus fala que se beber dessa água nunca mais tornará a ter sede, mas aquele que beber dessa água vai ser como uma fonte jorrar para a vida eterna, né? Então, aqui mostra assim. Aí Jesus fala assim para ela, vai lá então, chama seu marido e depois volta para cá. Ela não ocultou, né? Porque ela não era, ela fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, ela reconheceu a verdade da vida dela, porque ela já foi casada 5 vezes. Ai, meu Deus. Já nesse nosso tempo já era terrível, imagina aquela época de Jesus, né? Então, Jesus fala para ela que ele reconhece porque ela falou a verdade. Então, ela percebeu que Jesus era como um profeta, né? Como ele ia saber da vida dela, né? E aí mostra a sede que ela teve, né? Mas mostra também o vazio da vida dela, né? Porque ela estava buscando a felicidade, não achou no primeiro marido, foi no segundo, não achou no segundo, foi no terceiro, não achou no terceiro, foi no quarto, foi chegar no quinto. E talvez não era nem casado mais, né? Porque fala que tô com um que não é meu marido, né? Então, sei lá, tava morando junto só, baseado, né? Então, ela tinha um vazio no seu coração e que ela estava buscando através desses muito relacionamentos com os homens, né? E aí Jesus vem para preencher aquele vazio do coração dela e, é como nós, né? O vazio que existe dentro de nós não pode ser enchido com dinheiro, com profissão, com status, com ninguém. O nosso vazio só pode ser enchido por próprio Deus, né? Só Ele pode nos preencher. Aí tem um outro exemplo de Salomão, né? Salomão, ele teve tudo. Muitos versículos, né? Mas vamos ler. Eclesiastes 2, de 1 a 23. Eclesiastes 2, de 1 a 23. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que rir é loucura e alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinha para mim. Fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravas que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém.
as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que nas minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria e na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando: o que acontece ao tolo também me acontecerá? Que proveito eu tive em ser sábio? Então disse a mim mesmo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Então, olha só, Salomão, que foi um dos homens mais sábios, né, dessa terra, experimentou de tudo mesmo, de abundância, de riquezas, de posses, de, de mordomias, de luxo. Ele experimentou de tudo. Tinha 1000 mulheres, né? Experimentou de tudo e ele ainda fala assim: que adianta? Vai chegar no fim da minha vida, vai deixar para outro tudo aquilo que ele construiu, trabalhou, né? E ele fala essa frase que é tudo vaidade, correr atrás do vento. Correr atrás do vento é tipo assim, você não pega nada, né? Vai pegar o quê, né? Então era isso que o Salomão reconheceu, né? E o ser humano tem esse vazio e ele fica procurando nas coisas do mundo, nas coisas que não vão saciá-lo, nas coisas que não vai preencher, né? Porque ó, o Salomão teve de tudo, né? Do bom e do melhor, e não percebeu que aquilo não satisfazia, nem trazia alegria. Né? Que nem a gente fala, né? Ah, tem gente que tem tudo, mas não é feliz. Ah, tem gente que tem tudo, mas não tem saúde, né? Tem gente que, né? E é isso. Tem gente que tem tudo, mas não tem família, então se sente sozinho, abandonado, né? Tem gente que tem tudo, não tem saúde. Tem gente que tem tudo, né? Mas não está satisfeito, porque não é isso que preenche a pessoa, o ser humano. Esse vazio só Deus pode nos preencher, né? Então, essa água viva que vai fluir do nosso interior
é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É essa plenitude. Só a plenitude do Espírito Santo nos dá essa satisfação completa. Aqui é uma satisfação que é assim, de você receber uma bênção abundante. Né? Pensa de você receber algo assim que você deseja muito, né? E é a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver mais uma passagem. João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha se dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tá? Então, aqui Jesus estava já anunciando, né, a palavra do que seria essa plenitude do Espírito Santo, que seria uma fonte, né, do seu interior iria fluir rios de água viva. E isso foi cumprido lá no Pentecostes, né? Os 120 discípulos que estavam reunidos orando, esperando essa promessa do Espírito. E Jesus tinha prometido que quando ele voltasse para o Pai, ele ia enviar o Espírito Santo, né? Então, depois que ele subiu aos céus, então esses 120 discípulos receberam, né, do enchimento do Espírito Santo, tá? Então, a plenitude do Espírito Santo é esse encher, né, da presença de Deus. Mas vamos ver outra coisa. Também significa que, através, né, do ministério, a plenitude do Espírito Santo, você vai experimentar a graça, né, assim, plenamente, tá? Então, vamos ver algumas passagens. O Espírito Santo, ele é um espírito da graça. A Bíblia é uma palavra da graça que o Espírito Santo proferiu, tá? O Espírito Santo foi mandado por Deus e pelo seu Filho, né, por causa da obra que Jesus operou na cruz por cada um de nós, né? E ele vem para que a gente possa estar experimentando, então, essa salvação, essa nova vida com ele, e também para nós experimentarmos esse fluir, né, que são aqueles 9 frutos do Espírito. Vamos ver lá, Gálatas 5, 16 a 23. Gálatas. Gálatas 5, 16 a 23. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? Então, É isso aí. Eu interrompi você? Não, então, a gente está pleno do Espírito Santo, a gente vai manifestar esses frutos do Espírito, tá? Se você estiver plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, enchido pelo Espírito Santo, né?
tá? Então, vamos ver essa novamente ali. Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, e as autoridades e os anciãos foram interrogá-lo, lembra, né? Pedro era analfabeto, Pedro era pescador, então ele era uma pessoa simples. E aqui ele estava na frente das autoridades, dos anciãos, vamos dizer assim, pessoas cultas, pessoas de status, né, social assim elevado. E Pedro, por causa do enchimento do Espírito Santo lá no Pentecoste, teve coragem para falar com essas autoridades e aí que estavam interrogando ele porque eles curaram aquele coxo, né? E todo o povo ficou impressionado, né? E, e mesmo, né, pensa, naquele Pedro que negou Jesus, ficou com medo, agora tinha coragem, né? Então, é a plenitude do Espírito Santo que permitiu que ele tivesse coragem. Vamos ver essa passagem de Mateus 10, 19 a 20. Mateus 10, 19 a 20. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que disser, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que o Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Uhum. Então, aqui, olha, Jesus já estava explicando, ó, se vocês forem presos, não precisa se preocupar. É o Espírito Santo que vai te dar a capacidade, as palavras certas para você falar. E foi o cumprimento, né? Esse Atos 4, de 8 a 10, foi o cumprimento que Pedro conseguiu coragem, intrepidez para falar, né? E aqui não é assim, vou ser cheio do Espírito, eu vou ser uma pessoa grande. Eu não tenho Espírito, eu vou ser uma pessoa pequena. Não é isso. Você estar com o Espírito Santo, né, ser cheios, né, não é que você vai receber uma força assim. Não, você vai ser capacitado para desenvolver, né, de uma forma plena, né, que no caso aqui de Pedro, de coragem para falar. Né? Então, o Espírito Santo encheu de uma forma completa o coração de Pedro, de uma forma que ele tinha as palavras para poder falar, né, testemunhar para as autoridades, porque ele não teve medo, porque ele estava com a presença de Deus com ele. Agora, Atos 4, 31. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uhum. Então, aqui, depois, né, dessa oração, reunião de oração, eles foram enchidos pelo Espírito Santo e fala aí que com intrepidez eles anunciavam a palavra do Senhor. Aqui, né, eles talvez tivessem medo de pregar a palavra, né? Mas por isso eles oraram. Versículo 29, ele fala assim: Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Né? Então, eles oraram pedindo isso, e pelo enchimento do Espírito Santo, pelo poder, aqui o tremor significa poder do Espírito Santo, veio sobre eles e encheu o coração de cada um, de uma forma que eles tiveram, assim, essa ousadia, essa coragem, né, para anunciar. A gente às vezes também, né? A gente fica assim com vergonha, às vezes a gente fica com receio de falar alguma coisa e as pessoas tirarem sarro, alguma coisa assim, ou nos rejeitarem, né, por a gente estar anunciando. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vamos falar com ousadia sobre testemunhar de Jesus, né, das obras que Deus tem operado. Okay? Então,
ser cheio do Espírito Santo, a gente, vamos dizer assim, o Espírito Santo agir de uma forma plena na sua vida, operando vários ministérios, não é uma coisa só, né? Então, ele capacita, né, para estar realizando cada ministério, né? Vários ministérios. Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Tá? Então, aqui, Miqueias era profeta, né, para anunciar a palavra do Senhor para o povo. Lembra, né? O profeta tinha, assim, aquele peso, que se a palavra que ele falou não fosse verdadeira, não acontecesse, ele era morto, né? Então, não dava para anunciar qualquer palavra, né? E aqui ele fala que ele está cheio do poder do Espírito Santo, cheio de juízo e cheio de força, para declarar, né, as transgressões, o pecado, vamos dizer assim, do povo, né? E ter coragem de anunciar. Tá? Então, o Espírito Santo é que capacita para a gente realizar o trabalho que o Senhor quer de nós. Então, era isso para hoje. A gente vai ver mais coisas na semana que vem, tá bom? Deixa eu... Alguém quer completar? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Tudo bem? Uhum. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós podemos ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não somente para termos poder e capacidade para realizar as obras que o Senhor deseja através das nossas vidas, mas principalmente porque a gente pode conhecer mais do Senhor, a gente pode ser lembrados do teu ensino, né? E também de poder experimentar a tua presença nas nossas vidas. Então, nós agradecemos, Senhor, tua bondade e misericórdia, e por enviar o Espírito Santo para estar nos enchendo, estar conosco, nos ajudando, nos dando essa nova vida com o Senhor, a termos fé e podermos confiar e descansar plenamente no Senhor. Então, Pai amado, nós não queremos só saber no conhecimento, mas nós queremos poder experimentar nas nossas vidas essa plenitude do Teu Espírito, que nós possamos estar submetidos, quebrantados e prostrados aos Seus pés, para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, toda a nossa vida, nas nossas atitudes, Senhor. É que eu peço, Pai, continua a operar a Tua boa obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.